Porque eu tenho que ajudar os pobres, porque eu tenho que ter um ministério e exercê-lo na vida do meu irmão, meu dom na vida do meu irmão, porque eu tenho que fazer alguma coisa se minhas obras não vão me salvar. Isso. Antes de responder, eu gostaria só de colocar minha posição, que eu respeitosamente divido, embora não tanto, porque há umas passagens nas Escrituras que me deixam quase que convencidos que é possível perder a salvação, especialmente a carta de Pedro, quando diz que a exposição à falsa doutrina, a falsos mestres, fez com que houvesse uma renegação do Senhor que os resgatou. E as Escrituras ainda dizem que isso trouxe sobre eles repentina destruição. Hebreus capítulo 10 também fala sobre isso. Hebreus fala de apostasia, quer dizer, aquele que tem a fé genuína em Jesus Cristo por meio da graça e contra a salvação, e a apostasia, por definição, é a perda dessa fé genuína. Então, com base nessas duas passagens principalmente, eu tendo a pensar que é possível sim perder a salvação. No ponto de vista prático, o que as pessoas que dividem dizem... Então eu vou perder a salvação. Ou se eu negar o nome de Jesus depois de ter aceitado, ou se eu ficar dando ouvido para falsos mestres e começar a ter práticas... Então, mas veja, no fundo, o que ele crê é a mesma coisa que eu. Eu não acho que apostasia, eu acordo hoje e falo, vou apostatar. Não, começou com alguma coisa. O pecado, ele começa a gerar em você uma não resposta à voz do Espírito Santo, que vai se tornando cada vez mais tênue, até que chega um momento que aquilo começa a cauterizar a sua mente, você vai perdendo cada vez mais a capacidade de se arrepender, até que chega um momento em que o engano ele se torna preponderante na sua vida. É aquilo que a Bíblia diz, que nos últimos dias os homens iriam cercar-se de mestres... Então, mesmo que ele não tenha dito, eu não quero mais, mas na prática ele já fez isso. O que a Bíblia diz, eu estou apenas dizendo que a Bíblia diz é o seguinte, que pela exposição aos falsos mestres, à falsa doutrina, aquelas pessoas renegaram o Senhor que os resgatou. Mas renegaram. Renegaram. Então, essa... Então, de alguma forma, ele renegou, ele cruzou o caminho. Cruzou a linha, entendeu? Então tem a perda pela... Não, também acredito na perda. Então tá. Então tem a perda pela renegação. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. E as Escrituras ainda dizem que isso trouxe sobre eles repentina destruição. Então, só a mesma coisa dita de outras formas. E no dia a dia, o que o pessoal diz é o seguinte, né? Porque há situações, todos sabemos, de pessoas que se dedicaram durante muito tempo à igreja, pessoas que tinham uma vida, ao que todos sabiam, santa, uma vida piedosa, e de uma hora para outra passaram a não ter mais. Os que acreditam que não perderam a salvação vão dizer que aquele de fato nunca foi salvo, né? Enquanto os outros que acreditam dizem que ele perdeu a salvação. Então, minha resposta não é com base tanto na experiência, mas sim no que diz as Escrituras, na passagem sobre a qual nós nos debruçamos, assim como na passagem de Hebreus, que fala da apostasia. Em relação à sua pergunta especificamente, as obras são inservíveis para salvar alguém. São imundícia, como diz o apóstolo Tiago, são inservíveis para salvar alguém. As obras são, na realidade, uma consequência de quem já é salvo. Os mandamentos, por exemplo, eles nunca foram dados como uma escada para a salvação. Eles já foram dados para um povo que já era o povo de Deus, que havia passado o Mar Vermelho sem sequer molhar os pés, e havia sido miraculosamente alimentado no deserto. No entanto, os mandamentos são dados para aquele povo não para que eles sejam o povo de Deus, porque já o eram, mas porque eles são povo de Deus. Então, se nós somos povo de Deus, nós temos um padrão no qual nós devemos nos espelhar para que cresçamos de maneira a sermos mais e mais parecidos com Deus, no caso nosso, do Deus encarnado, que é Jesus Cristo. Então, quando o mandamento diz, por exemplo, não mentirás, é porque Deus é a verdade. Quando diz não adulterarás, porque Deus é fiel. Não furtarás, porque Deus é confiável. Não assassinarás, o correto é assassinarás e não matarás, né? Porque matar é bíblico em certas situações. Quando diz não assassinarás, é porque Deus é a vida. Então, as obras são inservíveis para construir o caminho para a salvação. O ladrão ao lado da cruz é um exemplo claro disso, que não tinha nada a oferecer antes nem depois, né? Porque estava ali na cruz. E ele encontra a salvação. Então, as obras são para aquele que é salvo e não para alguém ser salvo. Ótimo. Agora, é o que diz Efésios 2, 8, 9 e 10, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas nós fomos
criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você não é salvo pelas obras, mas é salvo para as obras. Agora, uma vez salvos, devemos ter novidade de vida e fazer boas obras. Agora, se eu sou salvo, então minha salvação está garantida por causa da cruz do Calvário, por causa da graça de Jesus. Só por isso. E tal. As minhas obras vão interferir no meu galardão, ou seja, na minha recompensa eterna? Com certeza. Isso. Vamos lá? O senhor quer... Pode. O galardão é um julgamento que sofre o crente, quanto aos galardões, o julgamento que uma sofre o crente. recompensa. O crente não é julgado quanto à salvação. Assim como a Arca de Noé. Imagina a Arca de Noé.